Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando uma pessoa está vivendo os seus últimos momentos, quando está a ponto de passar deste mundo ao Pai, esta pessoa tende a pensar em coisas especiais, tende a pensar no essencial. Esta pessoa se interessa, sobretudo, em resolver as coisas que não gostaria de deixar inacabadas. Conseguir manifestar todo o seu carinho às pessoas que ele amava. Gostaria de fazer estaria fazendo um rápido balanço da sua vida. Se tivesse alguém com o qual se reconciliar, pois na vida de Jesus aconteceu a mesma coisa. Nesses momentos de conversa pessoal com Jesus, agora aqui nesses momentos de oração, desejamos penetrar uma vez mais nesses momentos especiais, nesses últimos momentos da vida de Nosso Senhor e considerar o potencial que temos em nossas mãos no que se refere à amizade. Nunca nos cansaremos de falar desse tema, porque aqui temos uma verdadeira riqueza ao alcance de cada pessoa humana. Riqueza que está pedindo para ser conquistada. Os evangelhos nos permitem penetrar nesse ambiente através de páginas que são verdadeiramente comoventes, que podemos dizer que são páginas que são uma escola de amizade. Abrimos o Evangelho de São João e entramos na intimidade do cenáculo. Jesus, procuramos penetrar ali, pedimos isso a Nosso Senhor, que para ver Jesus dizendo aos seus mais próximos, aos apóstolos, eu vos chamo amigos. E ao dizer isso a cada um deles, o diz a cada um de nós. Isso é a doutrina da Igreja. O Evangelho não são páginas maravilhosas que nos contam uma história passada no tempo, mas é o Espírito Santo que continuamente o Espírito Santo que faz que essas páginas sejam vivas. Eu vos chamo amigos. Eu te chamo amigo. Jesus está falando, quer falar a mim e a ti. E Deus, portanto, não nos ama apenas como criaturas suas, realmente somos, mas sobretudo nos ama como filhos. Filhos aos quais, em Cristo, oferece uma verdadeira amizade. Nesta escola, em primeiro lugar, vemos que a amizade é um encontro de intimidades. Trata-se de uma relação em duas direções, que vai crescendo, ou não, através do dar e do receber. Jesus oferece a seus amigos o maior dom que existe. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito. Porém, Jesus pede, a seu modo, reciprocidade. Pede-nos que aceitemos os seus presentes. Nos diz, um pouquinho mais adiante,
perseverai no meu amor. Não existem amizades nas quais só um lado esteja envolvido. Toda amizade autêntica implica um esforço tanto para entrar na vida dos outros, como para deixar que tenha um espaço em nós. Esta aproximação mútua, algumas vezes é fácil, mas a maioria das vezes não é fácil. E menos ainda se o ambiente social ou a nossa própria inércia nos levam a contar pouco com os outros, muitas vezes nós somos assim, se nos leva a bloquear o nosso mundo interior a possíveis intrusões. Não, aqui isso é coisa da minha esfera íntima, aqui ninguém entra. Se está bloqueado, está bloqueado. Ou se nós considerássemos os outros só na medida em que nos podem ser úteis naquele momento concreto. Nós temos muita tendência para isso. Então, para tornar possível a amizade, nessa primeira lição desta escola que nós vemos nesses momentos mais lindos da vida de Nosso Senhor, nós devemos estar dispostos a abrir as portas do nosso coração. Isso nos torna certamente vulneráveis, mas também nos faz mais humanos. E quando eu preparava isso, eu pensava que nós temos que agradecer muito a Deus pelo sistema operacional brasileiro, digamos assim, é um modo de dizer assim rápido e reducionista talvez, mas em comparação com o sistema operacional centro-europeu é uma grande vantagem nesse tema, que é um tema fundamental. É um tema de profunda humanidade. Quem de nós já não experimentou esses momentos de cumplicidade com outra pessoa, quando o encontro de dois mundos interiores vai se tornando cada vez mais evidente? E agora, nessa nossa conversa pessoal com Jesus, que procuramos cada um de nós nessa meditação realizar, porque não se trata de nenhuma aula de filosofia ou de teologia, mas estamos desejando melhorar a nossa própria intimidade com Jesus, a deixar-nos enriquecer por Ele. Então, Jesus, ajuda-me a ter a Tua abertura na relação com os que são, de algum modo, parte de minha vida. Ajuda-nos porque aquele que não perde o medo de abrir a sua interioridade e de acolher o outro em seu coração, muito forte isso, mas é assim, será incapaz de formar amizades profundas. Quer seja com os pais, ou com os seus irmãos, com o esposo, com a esposa, com aqueles que vivem em sua própria casa ou com colegas do trabalho e etc. Um segundo aspecto que encontramos no ambiente que favorece a amizade é a benevolência e a ternura. O Papa Francisco nos diz assim, que a amizade é feita de busca do bem do outro, reciprocidade, ternura e uma certa semelhança entre os amigos que se vai construindo nos momentos em comum. A busca do bem do outro, a benevolência, portanto, é talvez a principal dessas disposições. Não significa que eu me preocupe por um bem concreto do outro, ou por um bem para o outro, mas eu me interesso pelo bem do outro, interesso-me pelo outro, eu quero que ele seja feliz. A benevolência indica a autenticidade do afeto para com os nossos amigos, que implica reconhecê-los e afirmá-los tal como eles são, com seus problemas, com seus defeitos, com a sua história pessoal. Cada pessoa tem a sua história pessoal, com o seu ambiente,
com os seus tempos para aproximar-se de Jesus. E por isso, para construir uma verdadeira amizade, é preciso que, aqui nos diz agora o prelado da obra, Monsenhor Fernando Cares, diz assim: é preciso que desenvolvamos a capacidade de olhar com afeto para as outras pessoas, até que as vejamos com os olhos de Cristo. Que bonito é isso. Então, quando estamos com as pessoas, além de ir tentando criar esse ambiente de intimidade, e também pensar no bem do outro. Como é que eu posso... pensar na outra pessoa, querer que essa pessoa cresça como pessoa. Como eu podia ajudá-la para que ela cresça. Então, vamos desenvolvendo uma capacidade de olhar para essa pessoa com afeto e não vendo nela uma espécie de rival ou de um obstáculo, ou o que sei. Vamos olhando para essa pessoa como olha para ela sua mãe, né? E até que vamos vendo essa pessoa melhor que a sua mãe, vamos vendo essa pessoa com os olhos de Cristo, porque às vezes as mães nos veem e passam por alto coisas que Cristo não passaria por alto. Não, você está precisando ser mais forte, você está meio preguiçoso, né? Então vamos melhorar a nossa capacidade de abrir-nos aos outros, né? Porque, e aí nós vamos percebendo que isso requer que cresça em nós a ternura. Às vezes a gente pensa que a ternura é uma coisa para gente, para meninas, temos uma ideia um pouco negativa dessa que é só para uma atitude um pouco masculina, digamos assim. Mas o Papa Francisco nos diz: a ternura não é a virtude dos fracos. Antes, pelo contrário, denota fortaleza de ânimo e capacidade de atenção, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro. É isso que nós vemos nas mães. Ela tem uma ternura, porque está pensando no bem do outro e com um enorme afeto. A ternura é campo fértil e que é fruto do trabalho diário. Então, nela, a confidência pode crescer. E cada um de nós, dizia São José Maria, cada um de vós tem o coração cheio de ternura como eu também tenho. Então, não se trata de uma qualidade de um determinado temperamento, né? E que tem pessoas que são ternas e outras que não são. Não, ela pode ser encontrada em pessoas que expressam os seus afetos também em temperamentos mais introvertidos. Mas onde esse campo, que é fértil, agora precisa ser trabalhado, vai se adaptando tanto a um modo de ser como ao outro modo de ser. Quer dizer, nós vamos nos adaptando às pessoas que temos ao nosso lado, e não é necessário que nós sejamos super extrovertidos, mas que vamos vendo onde está o nosso limite e vamos superando. A ternura do amigo entende as necessidades do outro, respeita a sua intimidade, o seu modo de ser, evita a invasão do interior do outro se ele não quer. Por outro lado, ao contrário, está ali oferecendo talvez uma presença silenciosa. Isso é a ternura das mães, muitas vezes é assim. Outro aspecto que vemos aqui nesta escola é a continuidade. Continuidade da relação, porque duas interioridades não se abrem de um modo repentino. As coisas importantes precisam de tempo para arraigar e crescer no coração humano. Outra vez citamos o Papa Francisco, que diz assim: é necessário muito tempo para conversar, é necessário estar juntos, conhecer-se, e aí se forja a amizade. E termino a citação dele: só com essa paciência a amizade pode ser real.
Os apóstolos não gostavam de Jesus porque de estar com Jesus, porque o consideravam o Messias de Israel. Mas era porque os apóstolos se sabiam amigos de Jesus. Eram bons amigos. Não o seguiam por determinadas convicções religiosas, somente por isso, mas porque Jesus, com o tempo, foi se tornando parte da vida deles. Talvez no início foi um pouco algo que fez com que eles entrassem na vida de Jesus, mas Jesus foi fazendo parte da vida deles. Nos diz aqui um pouquinho mais à frente: hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Santo Tomás de Aquino diz que entre as coisas do mundo não há nenhuma que se possa nobremente preferir à amizade, porque é ela que reúne os virtuosos e conserva e aperfeiçoa a sua virtude. Aqueles que cultivam, digamos, essa imagem de Deus que nós levamos dentro, em nossas vidas, essas pessoas reconhecem-se facilmente entre si e tendem a compartilhar essa beleza interior. Prelado da obra, novamente aqui o citamos nessa carta sobre a amizade do dia 1º de novembro de 2019. Ele diz assim: o ambiente de amizade que cada um está chamado a levar consigo é o fruto da soma de muitos esforços para tornar a vida agradável para os outros. Ganhar mais afabilidade, alegria, paciência, otimismo, delicadeza e todas as virtudes que tornam a convivência amável é importante para que as pessoas possam se sentir acolhidas e felizes. E cito o Antigo Testamento: uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável profere saudações. Livro do Eclesiastes, 6º capítulo. A luta para melhorar o próprio caráter é condição necessária para que surjam mais facilmente relações de amizade. Termino a citação de Dom Fernando. Quer dizer, aqui nos abre um grande panorama de luta pessoal. A luta para melhorar o próprio caráter é o que Deus nos pede. Porque aqui temos um campo, temos uma riqueza que, sabendo ou não sabendo, o nosso coração tem uma grande sede disto. E é o amor, é ser compreendido, etc. Mas, no fundo, temos uma sede de grandes amizades. Em primeiro lugar, a amizade com o nosso Senhor. Mas é com Ele que nós aprendemos a ser amigos dos outros. Procuremos melhorar a própria personalidade, que é o que nós temos ao nosso alcance para ser uma pessoa mais sociável, digamos, mais amigável. Se eu sou tímido, eu tentarei ser mais extrovertido. Pensar na minha própria conversa pessoal com Jesus, quando faço a minha meditação. Senhor, como é que eu podia vencer essa minha tendência a estar mais retirado, estar mais isolado? Eu quero ter mais abertura para os outros. Aproximar-se de Jesus, conhecer melhor a Jesus, justamente nesses aspectos, e pedir a Ele que nos ajude a ser como Ele. Se eu tenho relações violentas, então eu vou esforçar-me por atenuá-las. Às vezes, vou procurar, por exemplo, ser mais tranquilo no trânsito. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu tenho experiência pessoal nisso aí, por exemplo, né? Então, procurarei ser mais reflexivo quando sinto a dificuldade que vem, quando a ira se acende, em vez de deixar de atuar com uma certa, de uma maneira impulsiva, contar até 1, 2, 3, 4, 5. Né? Se a minha tendência é ser uma pessoa inexpressiva,
porque não tenho muito o que dizer, porque sou uma pessoa que tenho 2 ouvidos, né? Eu gosto mais de ouvir. Mas para fazer amizade é preciso abrir-se aos outros, né? Então, talvez não é por questão de ser introvertido, mas aqui por eu esforço por manifestar mais o que eu sinto, né? E tantas outras coisas. Em qualquer caso, o que não resolveria seria insistir em uma obstinada afirmação do próprio eu, né? Porque não, é que eu sou assim, e assim eu nasci, assim eu morrerei. São José Maria animava a todos a enfrentar essa armadilha. Nos diz assim, em Suco, ponto 755, às vezes, pretendes justificar-te dizendo que és distraído, avoado, ou que, por caráter, és seco, fechadão. E acrescentas que, por isso, nem sequer conheces a fundo as pessoas com quem convives. Escuta, não é verdade que não ficas tranquilo com essa desculpa? Não é verdade que nós não ficamos tranquilos com essa desculpa? É que eu sou assim mesmo, eu sou distraído, eu sou avoado. Claro que é uma constatação que nós temos que fazer em algum momento, já é algo. Mas não podemos ficar aí. Toda amizade é um dom que se recebe sendo aceito. Quando eu recebo esse dom e quando eu sou aceito pelo outro, então eu me converto em dom para o outro. E isso é próprio do amor. E aqui nós vemos que amizade e amor, amar como Jesus amava os outros, é ser amigo como Jesus era amigo dos outros. E, na verdade, o que é próprio do amor é que só podemos dá-lo se antes nós o tivermos recebido. E o amor que Cristo oferece a seus apóstolos é precedido pelo que lhe foi entregue. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo, o próprio Jesus nos diz. Por isso, pensar nestas realidades, né, de aceitar o amor de nosso Senhor. Aceitar, pensar, oferecer a amizade a outros e aceitar a amizade que os outros nos oferecem. Além de crescer em todas as virtudes que nos ajudam a abrir aos outros, o mais importante para ser verdadeiros amigos é aprofundar, portanto, nesse amor de Deus por nós. Só pode dar amor, só pode dar amizade quem antes a recebeu. À medida que vai aumentando essa relação de intimidade, a capacidade de amar os outros vai se dilatando. Nós sabemos disso, intuímos isso, mas é algo muito difícil de expressá-lo. E talvez nesse contexto nós podemos, essa dilatação do nosso coração, que queremos que seja cada vez maior, se vai realizando nesta direção, de oferecer amizade a outros. Primeiro receber a amizade de Deus, de Jesus, que nos ajuda, que nos ensina a dar-nos aos outros. Bento XVI, e já vamos terminando a nossa meditação, ele diz assim: amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis. São um único mandamento. Ambos vivem, porém, do amor que vem de Deus, que nos amou primeiro. O amor é divino, porque provém de Deus e a Deus nos une. E mediante este processo unificador, transforma-nos em um nós, que supera nossas divisões e nos converte em uma só coisa, até que no final Deus seja tudo em todos. Diz isso nessa encíclica Deus Caritas Est.
nos dirigimos a Santa Maria, como costumamos fazer no final das nossas conversas com Jesus. E pedimos a ela que nos ajude a criar esse ambiente de intimidade com que Deus colocou, com aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Que ela nos ajude a pensar no bem de cada um deles com ternura, com afeto. E lhe pedimos também que nos ajude a buscar a continuidade no trato com eles. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.